Então, nós começando a nossa gravação. Então, vamos lá, meus irmãos. A mulher, capítulo 13, fazer o bem sem ostentação. No capítulo, não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. A mulher rica, venturosa, que não precisa empregar o tempo nos trabalhos de sua casa, não poderá consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Compre com o que lhe sobre dos prazeres agasalhos para o desgraçado que tirita de frio. Confeccione com suas mãos delicadas roupas grosseiras, mas quentes. Auxilie uma mãe a cobrir o filho que vai nascer. Se por isso seu filho ficar com algumas rendas de menos, o do pobre terá mais com que se aqueça. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre operária, que não tens supérfluos, mas que cheia de amor aos teus irmãos, também queres dar um pouco com o que contas. Dá algumas horas do teu dia, do teu tempo, único tesouro que possuis. Faze alguns desses trabalhos elegantes que tentam os felizes. Vende o produto dos teus serões e poderás igualmente oferecer aos teus irmãos a tua parte de auxílios. Terás talvez algumas fitas de menos. Darás, porém, calçado a um que anda descalço. E vós, mulheres, que vos votastes a Deus, trabalhai também na sua obra, mas que os vossos trabalhos não sejam unicamente para adornar as vossas capelas, para chamar a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o produto de vossas obras se destine a socorrer os vossos irmãos em Deus. Os pobres são seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Aqui ele está falando para as irmãs de caridade, né? Trabalhavam nas igrejas. Sede-lhes a providência que diz: aos pássaros do céu dá a Deus o alimento. Mudem-se o ouro e a prata que se tecem nas vossas mãos em roupas e alimentos para os que não os têm. Fazei isto e abençoado será o vosso trabalho. Todos vós que podeis produzir, dai. Dai do vosso gênio, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que só pela gente mundana sois lidos, satisfazei-lhes aos lazeres, mas consagrai o produto de algumas de vossas obras a socorro aos desgraçados. Pintores, escultores, artistas de todos os gêneros, venha também a vossa inteligência em auxílio dos vossos irmãos. Não será por isso menor a vossa glória, e alguns sofrimentos haverá de menos. Todos vós podeis dar. Qualquer que seja a classe a que pertençais, de alguma coisa dispondes que podeis dividir. Seja o que for que Deus vos haja outorgado, uma parte do que ele vos deu, deveis àquele que carece do necessário, porquanto em seu lugar muito gostaríeis que outro dividisse convosco. Os vossos tesouros da terra serão um pouco menores. Contudo,
Os vossos tesouros do céu ficarão acrescidos. Lá colhereis pelo cêntuplo o que houver de semeado em benefícios neste mundo. Então, nós vemos que nesse mundo de tanta fome, de tanta dor, de tanto sofrimento, a caridade material, ela é prioridade. Então, vamos ouvir a oração que a Marina vai fazer para nós. Nesse instante, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, que é o nosso Pai, pensar em Jesus, nosso mestre e irmão, que Ele nos abençoe, nos acolha neste momento, que possa nos ajudar a compreender melhor a sua doutrina e, nesse instante, assimilemos o que vamos ouvir. Jesus, te peço nesse instante, pelos nossos familiares, pelos familiares que não puderam estar conosco, que em todo, Senhor, derrame tuas bênçãos de luz e paz a todos. Mestre Jesus, abençoe os nossos centros, os nossos irmãos, o nosso país. Derrame tuas bênçãos em todos os lugares. Que a tua luz, a tua paz, a tua misericórdia seja com todos. Jesus, ampara todos aqueles que desencarnaram, todos que estão em sofrimento. Que a espiritualidade amiga possa estar colaborando com todos nesse instante. Que possamos, Jesus, agradecer todos os dias por tudo que nos dá. Pela família, pelo trabalho, pelo prazer que temos pela vida. Que a tua paz, Jesus, seja conosco, hoje, agora, por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá. Bom, meus irmãos, então, nós estamos aqui vendo na nossa excursão pela vida de Allan Kardec, já estamos em 1856. Então, nas nossas aulas anteriores, nós vimos que Allan Kardec foi preparado, muito preparado, né? Que essa tarefa dele estava programada pela espiritualidade, que, de certa maneira, pavimentou caminhos, desde Jean-Jacques Rousseau, com as suas ideias iluminadas e iluministas, Pestalozzi, que foi professor direto de Allan Kardec e discípulo de Jean-Jacques Rousseau, e tudo isso, lógico, que Allan Kardec era um espírito notável, um espírito pronto, preparado, mas nós temos sempre que lembrar que o mergulho na carne, ele sempre causa a redução do nosso potencial, né? O nosso cérebro, ele reduz e retém a nossa capacidade de compreensão da realidade. Então, é extremamente necessário que circunstâncias sejam favoráveis para que possamos, então, concluir com êxito as nossas tarefas. E Allan Kardec, então, quando ele supunha que já poderia estar se aposentando, era quando começava
a sua verdadeira missão, a razão pela qual ele havia reencarnado. Então, nós vemos muitos jovens que se arrojam num trabalho e que os expõe demais, ficam muito expostos. E, às vezes, eles não dão conta de tanta exposição, de tanta... se transformam rapidamente em celebridades, expositores espíritas que acabam se perdendo, porque é necessário, sim, um longo período de preparação. O nosso cérebro, ele amadurece aos 40 anos, depois dos 40 anos. Então, até os 40 anos, nós não somos indivíduos com toda a nossa potencialidade disponível para nós. Não é possível que se forme um filósofo antes dos 40 anos. Então, por isso que toda loucura da adolescência é perdoada por isso, porque são cérebros ainda que não estão maduros. E Jesus, dizem, né, que Jesus quer a gente na madureza mesmo, na terceira idade, então é o nosso caso aqui, né? Com exceção aí do Gabriel, da Júlia, é o nosso caso. Então, 1856, o Rivail, ele ainda é Rivail, ele tem a primeira revelação positiva da sua missão, da missão que ele teria a desempenhar através de uma médium, senhorita Jafé, e através de uma cesta. Olha que interessante, colocava a mão na cesta e a cesta escrevia. Então, não é possível dizer que... Porque quando a psicografia, mesmo mecânica, pode-se dizer que a pessoa está escrevendo da sua própria mente, mas na cesta, uma cestinha, eles colocavam uma cestinha de palha, de vime, colocavam um lápis e ela ia escrevendo, né? Então, o Rivail, ele duvida, mas o Espírito da Verdade confirma. O Espírito da Verdade é Jesus. Vejam quem é que veio confirmar para ele, Jesus, né? Então, ele diz assim, ó: confirmo o que foi dito, mas recomendo-te discrição, se quiseres sair-te bem. Tomarás mais tarde conhecimento de coisas que te explicarão o que agora te surpreende. Não esqueças que podes triunfar, como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria, porquanto os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. Então, nós não podemos nunca supor que somos insubstituíveis nas nossas tarefas. Mas acontece uma coisa quando nós desertamos, quando nós falhamos. Porque, veja, até mesmo Allan Kardec poderia sim falir. Então, o Espírito da Verdade está falando aí do livre-arbítrio, das nossas escolhas. E ninguém é insubstituível, mas a obra atrasa. A obra atrasa. Então, o Rivail, né, dirige uma prece, né, e diz assim: Senhor, pois que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis. E com o teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Veja que prece maravilhosa e que nós podemos fazê-la todos os dias,
quando nos levantamos, porque todos os dias nós temos tarefas, nós temos missões. Evidentemente que é circunscrita aos nossos ambientes. Mas, nesses dias que eu passei bem próxima do Divaldo, que já está com 96 anos, assim, no limite das forças físicas, não é? E ainda cheio de alegria, cheio de entusiasmo, apesar de que a gente sabe dos desafios, temos visto na internet o quanto ele tem sido atacado, por incrível que pareça, né, por espíritas, que se dizem espíritas, cristãos, né, mas que não medem esforços para atacar uma pessoa como ele, né, que só fez o bem a vida inteira, que tem uma obra gigantesca, mas ele está lá, nos dando essa lição, né, de resistência, de resiliência, de fé. E então, o discípulo de Pestalozzi aceita as funções de missionário do Consolador. Então, ele aceitou a missão. Aí ele começa a falar. Aqui, ele já está relatando, esses relatos dele ocorrem já no final, quando a obra já está praticamente concluída. Esses textos estão em obras póstumas. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me o grande escolho de crer na sua infalibilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Olha que visão! Muitas vezes chegam espíritos e nos revelam coisas. Mas o que às vezes eles estão mentindo, porque quem são os espíritos, senão as almas das pessoas que viveram na Terra, que estão entre nós. Assim como nós temos homens encarnados sem caráter e desencarnam, eles continuam sem caráter. Como nós temos homens de conhecimento mediano, eles permanecem com seu conhecimento mediano. Então, quando você faz uma pergunta para eles, o que é que eles vão poder responder? Eles vão poder responder: olha, eu estou aqui, aqui tem uma mesa, aqui tem um copo, aqui é assim, aqui é essa. Eles vão poder responder a respeito da realidade deles, que eles estão vivendo ali, mas não responder questões, às vezes, transcendentais. E ele, então, percebeu, né, que nenhum deles tinha soberana sabedoria e nem soberana ciência. Então, ele iria tirar de cada um o que cada um poderia dar. Isso é um guia seguro para todos nós. Às vezes vem espíritos na reunião mediúnica, falam coisas, e nós temos que ter cuidado. Médium vidente, né? A vidência é uma mediunidade que ela engana demais, porque é muito fácil para os espíritos criarem quadros. Hoje nós sabemos, né? Tem os telões, eles fazem telas com desenhos na nossa frente, e a pessoa acredita naquilo, né? Então, ele continua falando, né? Só o fato da comunicação com os espíritos, o que quer que eles pudessem dizer, provava o quê? Provava a existência de um mundo invisível ao ambiente. Era já um ponto capital, um imenso campo franqueado às nossas explorações, a chave de uma multidão de fenômenos inexplicados. Então, imagina, só o fato de você saber que a pessoa morreu e ela habita uma região invisível para nós. Significa, primeiro, que a morte é só do corpo,
Segundo, que isso vai acontecer conosco, porque basta um vir e dizer que essa lei vai valer para todos, né? Como diz, vem alguém e fala assim, todos os urubus são pretos. Para você provar que nem todos são pretos, você não tem que juntar todos os urubus da terra, você tem que trazer um branco. Parece que até hoje ninguém trouxe um branco. Mas o dia que alguém trouxer um branco, vai ficar provado. Então, o que significa é, se um espírito vem e diz que ele viveu na terra, morreu e que agora está no mundo dos espíritos, isso é suficiente para abrir à nossa frente um campo de estudo imenso e com consequências morais quase infinitas. O segundo ponto era conhecer o estado desse mundo e seus costumes, se assim nos podemos exprimir. Cedo, observei que cada espírito, em razão da sua posição pessoal e de seus conhecimentos, desvendava-me uma face desse mundo, exatamente como se chega a conhecer o estado de um país, interrogando os habitantes de todas as classes e condições, podendo cada qual nos ensinar alguma coisa, e nenhum deles podendo individualmente ensinar-nos tudo. Isso aqui é um médium, né? É o médium Peixotinho, o maior médium de materialização. Ele está deitado, tá vendo isso aqui? Que sai dele é ectoplasma, é uma matéria, isso tudo é ectoplasma. Que vai servir aqui para materializar esse espírito. Então, o espírito faz uma veste, cobre a cabeça, só deixa o rosto com detalhes bem definidos. Por quê? Para materializar tudo, gasta muito ectoplasma do médium. Olha como o médium fica exausto, tá vendo? Então, é muito penoso para o médium, né? Isso aqui é uma matéria. Depois de um fenômeno desse, o médium está magro, ele emagrece. Então, o cabelo é uma coisa difícil para materializar. Então, normalmente, os espíritos colocam toalhas na cabeça, colocam assim, véus na cabeça, né? Para materializar. Tem uma foto do Divaldo saindo ectoplasma pelo nariz dele. Então, todos nós produzimos ectoplasma, gente, em maior ou menor quantidade. Normalmente, lógico, é invisível, né? Mas nós produzimos. Então, é o ectoplasma que é o veículo da mediunidade aqui no mundo físico. A mediunidade de efeito físico, ela precisa desse ingrediente aqui. Então, vamos lá. Um grupo de intelectuais, esses estavam encarnados. Victorien Sardou, eu sei onde está o Victorien Sardou, gente. Só não vou falar. Victorien Sardou, ele era um dramaturgo, ele escrevia peças de teatro para uma jovem chamada Sarah Bernhardt. E ele, então, na verdade, ele era mais vamos dizer assim, um boêmio, um bon vivant, sabe? Mas ele era um médium poderoso, Victorien Sardou. Inclusive, um médium, ele, de desenhos, né? Ele desenhava, ele desenhou a casa de Mozart. Ele conseguiu desenhar, através de uma pictografia, a casa de Mozart em Júpiter, porque o Mozart ele é um dos espíritos de Júpiter que reencarnaram na Terra para avançar as artes, avançar a música na Terra, né? Então, Victorien Sardou, Antoine Leandre Sardou, Saint-René Tailândia, Pierre Paul Didier, esse daqui foi quem publicou as obras, e muitos outros, né? Então, essas pessoas aqui, eles começaram a observar os fatos das mesas girantes, eles tinham dinheiro, eles viajavam, né? Isso aqui era na França, Victorien Sardou da França, pessoal todo francês.
Então, viam fenômenos de materialização, coisas incríveis. E eles, então, foram registrando em cadernos. Então, eles já tinham registrado tudo que eles viam e tudo que eles anotavam em 50 cadernos de comunicações diversas. Eles já estavam observando tudo isso em 5 anos de estudos. Então, eles pegaram, imagina o que é você pegar, gente, 50 cadernos, entregaram para Allan Kardec e delegaram a ele a tarefa de compilar, separar, comparar, condensar e coordenar as comunicações. Imagine o que é isso, sendo que tudo era escrito à mão, né? Nem pensa, hoje a gente vai fazer uma petição, computador, puxa lá no Google, corta aqui, cola ali, não é? Chama lá no texto para fazer as correções do texto, não tinha nada disso, nada disso. O trabalho, e ele também morava numa casa pequena, a casa do Allan Kardec, quem viu no filme, né? Porque na França, as casas não é igual a gente que mora no Brasil, principalmente nós de Rondônia, querendo ou não, a gente sempre tem um espaço a mais, né? Ou dentro de casa ou fora. Mas então a casa dele é entulhada de livro, né? Então, a esse trabalho, Rivail somou outra gama de informações obtidas em várias partes do globo terrestre e, assistido direta ou indiretamente por espíritos superiores, ele completa e remodela o seu trabalho. Então, Allan Kardec, ele se comunicava com centros espíritas que já os tinham no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Tem mensagens na codificação que veio do Brasil, especialmente de Salvador. Então, ele se comunica com mais de 1.000 centros espíritas no mundo. Então, ele jogava uma pergunta e vinham as respostas. Vinham as respostas. Essas respostas, ele comparava as respostas entre si para ver se elas tinham similitude, já que elas vinham de fontes diferentes. Então, é o que ele foi chamar de a universalidade dos ensinos. Por exemplo, que é Deus, né? Primeira questão do Livro dos Espíritos. Então, vem uma resposta do Brasil, uma resposta da Rússia, uma resposta da França, e todas as respostas convergiam. Então, só assim ele adotava aquela resposta. Pronta a obra, antes de ser entregue aos editores, os espíritos recomendaram uma revisão completa, que foi feita com o concurso mediúnico da senhorita Jafé, em sessões particulares, em dias e horas pré-determinados pelos próprios espíritos. No início de 1857, o livreiro Edentu encaminhava a primeira obra espírita de Rivail, a tipografia de Beau, em Saint-Germain, cidade situada a 23 quilômetros a oeste de Paris. E então, em 18 de abril de 1857, né, foi editado e entregue ao público a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Eu agora, lá na Federação Espírita Brasileira, na Biblioteca de Obras Raras, tive a oportunidade de ver os originais, né, essas obras no francês. A Federação Espírita tem todas as obras básicas no original francês, e é uma emoção quando a gente acessa, né, esse trabalho e tantas outras obras. Então, realmente, a Federação Espírita Brasileira, às vezes muitas pessoas criticam, mas ela é a guardiã, vamos dizer assim, desse tesouro, né? Ela que guarda tudo isso. Então, nasce Allan Kardec. É no dia 18 de abril de 1857 que vai nascer Allan Kardec. Até então, era Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Em virtude de seus trabalhos anteriores, e podendo originar confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, Rivaio adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, ele tivera ao tempo dos druidas. No dia 31 de março de 1869, ocorre a desencarnação de Allan Kardec em Paris, com a idade de 65 anos incompletos. Então, na rua Santene, 59. Eu, Márcia, tenho 65 anos. Ele desencarnou de um aneurisma, né? E esse é um dolmen que tem no túmulo dele, e essas flores naturais, elas estão, se nós chegarmos lá hoje, é assim que está o túmulo de Allan Kardec. Ele está sempre com flores naturais, né? Gente, eu queria só falar para vocês sobre a palavra desencarnação. Começou há muito tempo, né? As pessoas utilizarem a palavra desencarne, o desencarne de fulano, né? Ocorreu o desencarne. E a tal ponto essa palavra começou a ser usada que hoje ela está assim no dicionário brasileiro. Mas toda na obra básica, não existe o desencarne e nem o reencarne. Porque quando você fala o desencarne, você está remetendo a uma ideia da morte do corpo. E desencarnação remete a um processo, o processo desencarnatório. A reencarnação também não é o reencarne, aquela coisa estanque que aconteceu. A reencarnação é um processo que começa muito antes da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O espírito muitas vezes já se aproxima dos pais. E depois que ocorre o nascimento, então reencarne lembra nascimento. E então, o nascimento não é a reencarnação completa. A reencarnação estará completa, mais ou menos completa, aos 7 anos, quando os órgãos físicos já estão funcionando mais ou menos na sua plenitude. E é interessante que a sabedoria popular fala, né, que até 7 anos a criança é um anjinho, não é? É porque ele ainda vive nos 2 mundos. Então, a criança, até 7 anos, ela tem muito mais facilidade de se relacionar com o mundo espiritual, de conversar, e é nesse tempo que nós não podemos reprimir as informações que elas nos trazem, porque é quando nós reprimimos a mediunidade. No nosso estudo, que será quarta-feira, né, nós vamos falar sobre isso, que a criança, ela é riquíssima nesse período de convivência com os 2 mundos. E os pais, por terem sido reprimidos, reprimem seus filhos também. E aí eles não conseguem desenvolver. Depois eles se tornam cegos, né? Não conseguem mais captar as ondas magnéticas que vêm da dimensão, né? E aí, nesse dolmen, aqui, ó, vocês estão vendo aqui o dolmen, né? Tá vendo? Aí aqui, ó, tá vendo aqui isso aqui é né, o busto dele, e aqui na frente tem essa frase, ó, em francês: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Muitas pessoas dizem que essa frase é de Allan Kardec. Essa frase não é de Allan Kardec. Essa frase é da União Espírita Belga, que colocou nesse dolmen, que é um resumo
da doutrina espírita. É impressionante como eles conseguiram resumir. Então, e eu sei disso porque nós fizemos camisetas uma vez que o Divaldo Franco foi em Rondônia. Eu mandei fazer camiseta com essa frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. Escrevi embaixo Allan Kardec. Aí o Divaldo chegou assim: que linda a camiseta, mas a frase não é de Allan Kardec, é da União Espírita Bíblica. Então, é isso. Fim da apresentação, acabou. Deixa eu fechar aqui. Meus irmãos, nós finalizamos a nossa biografia de Allan Kardec. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês a respeito dessa personagem, né? Imaginarmos o que foi a vida dele, né? Uma vida de dedicação ao bem, ao homem de bem. Nas primeiras décadas da vida dele, ele não poderia dizer que era um religioso, porque ele não concordava com a Igreja Católica, com os dogmas. Mas ele era um homem que praticava o bem. Quer falar, Malvina? Não, eu estou te ouvindo. Oi? Não, eu só estou te ouvindo. Eu Ah, compartilhar lá. e nós sabemos que a missão de Allan Kardec, ele conseguiu concluí-la com sucesso. Missão concluída com sucesso. Allan Kardec. No entanto, além de Jean-Jacques Rousseau, além de Pestalozzi, que não fracassaram na sua missão, né? E de todos aqueles que estiveram em volta dele, né? Nós temos ali vários cientistas, Alexandre Aksakov, russo, Ernesto Bozano, César Lombroso, que nós que somos da área jurídica, nós estudamos a César Lombroso na faculdade, que ele é um jurista, e ele, inclusive, desenvolveu uma teoria que hoje que não é aceita, a teoria da tara assassina, né? Dizendo que o assassino ele tem faces, características, mas, em verdade, não deixa de ter uma certa coerência, porque algumas psicopatias, elas se expressam, né, na faces da pessoa, né, algumas psicopatias. Mas, enfim, não é uma teoria aceita dele, mas, então, Gabriel Delane, são todos espíritos de alta hierarquia intelectual, moral. Camille Flammarion. Camille Flammarion, quem estuda astronomia, geografia astronômica, vai passar por Camille Flammarion. E é graças a Camille Flammarion que nós temos um dos princípios da doutrina espírita, que se chama pluralidade dos mundos habitados. Camille Flammarion, ele deu a Kardec muita sustentação científica também, junto com os espíritos, ele também era um médium, escreveu inúmeros livros. E então, ele diz, né, quando Kardec desencarna, é ele que faz um discurso ali no túmulo de Allan Kardec, e ele fala isso, né, que o codificador dedicou um dos princípios da doutrina a falar dos mundos habitados, que não era só a Terra, né, a pluralidade, então, dos mundos habitados. E veja, contrariando o que a igreja falava, o que a grande... até hoje, quando nós falamos em mundo habitado, há muitos que contradizem isso, né? Então, Allan Kardec também, o Livro dos Espíritos, ele é lançado em
é 857. E ele, então, fala de uma lei universal, que é a lei da evolução, que nós evoluímos, ele fala não, né? O livro dos Espíritos fala da lei da evolução universal, que nós somos espíritos que evoluímos lá desde o mineral, né? Até que venhamos a nos tornar anjos. E o princípio inteligente, então, ele mergulha na matéria e ele vai se aprimorando, ainda, vamos dizer assim, no início, na mônada inicial, que é lá no átomo primordial, nós vemos o amor, que é o princípio da atração dos átomos que têm afinidade entre si, né? Então, primeiro é esse princípio de atração universal, o princípio da gravitação, vários princípios da ciência, e que vão, aos poucos, permitindo que o princípio inteligente, em algum momento, possa adquirir livre-arbítrio. Então, nós vemos o princípio inteligente já aparecendo nos animais. Então, os animais, eles possuem inteligência. A inteligência das plantas é muito rudimentar, faz com que elas procurem o sol. Nós sabemos que tem plantas que elas são carnívoras, enfim, né? As plantas são sensíveis à música, são sensíveis a tantas coisas. Nós não temos nem ideia ainda desse universo todo, como que ele funciona. As árvores, elas se comunicam entre si pelas suas raízes, né? Pelas suas raízes. Há uma comunicação de rede mesmo. É como se fosse, como nós temos hoje, né, fibra ótica. É provável que os espíritos tenham como se comunicar de um lado ao outro do planeta também, através das raízes das plantas, né, que vão se conectando. Então, e elas se conectam e elas conversam, inclusive, entre si. Nós vamos chegar nesse ponto, a ciência vai chegar nesse ponto, né? Então, Allan Kardec fala sobre essa evolução, 1857. E em 1859, 2 anos depois, foi lançado um livro de Charles Darwin, Origem das Espécies, em que ele fala da lei do evolucionismo. E todo mundo, então, ele diz que o homem ele evoluiu do macaco e tal, né, provavelmente, dos símios, contrariando a teoria do criacionismo da igreja, e ele é quase destruído, né, por isso. No entanto, Allan Kardec já tinha falado isso 2 anos antes. Ninguém prestou atenção. Ninguém prestou atenção. Isso significa que as ideias, elas estão disponíveis, né? O mundo espiritual, quando as mentes começam a estar mais madura para absorverem aquele conhecimento, eles disponibilizam o conhecimento em vários pontos do globo terrestre. E então a mente que está mais habilitada, ela capta aquela informação pela via da intuição, né? Então nós vemos que Darwin falou do evolucionismo, mas havia um outro pesquisador, Darwin está na Inglaterra, e outro pesquisador nos Estados Unidos, não tinha internet nem nada, estava pesquisando a mesma coisa. Assim como Santos Dumont, o avião, aí os irmãos Wright também. Então, as ideias, quando elas estão maduras, elas aparecem. Mas, o que acontece? Ao mesmo tempo que todas essas almas estavam ali cumprindo as suas missões, dando sustentação a Kardec, um deles fracassou na sua missão, que foi Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, há um livro do irmão X, né, que é Humberto de Campos, que ele fala do momento que antecede a reencarnação de Napoleão Bonaparte, em que uma pleiade de almas iluminadas vem, né, numa conferência, e Jesus vem
em dado momento, abre-se uma estrada de luz e vem Jesus e dá essa tarefa a Napoleão. A tarefa de Napoleão Bonaparte era preparar a França para receber essas ideias que, de alguma maneira, precisavam estar disseminadas, né? A França tinha que estar com uma certa unidade de território, mas também preparada do ponto de vista moral, para que essas ideias pudessem germinar e frutificar na França. Mas Napoleão Bonaparte, ele, depois que reencarna, ele se deixou inebriar pelo poder, né? E ele, então, entendeu errado e passou a dominar, passou a fazer guerras e guerras, tentando ampliar o território da França, ao invés de estabelecer a união e a concórdia entre as nações. Por essa razão, o Espiritismo não conseguiu florescer na França. E 10 anos depois da desencarnação de Allan Kardec, o Espiritismo já estava praticamente no ostracismo, praticamente esquecido. E então ele volta a florescer no Brasil. Porque Jesus, duas ocorrências, né, fizeram com que o solo da França não pudesse receber essa árvore do Evangelho, que vinha, a árvore do Evangelho vinha da Galileia, onde o martírio de Jesus impediu que aquele solo pudesse receber a árvore do Evangelho. E então ela vem para a França, que é onde começam as ideias iluministas, né? E só que começou um conflito imenso na época de Catarina de Médicis com aqueles que tinham ideias contrárias à Igreja Católica, os reformistas, chamados huguenotes, e houve uma noite, chamada Noite de São Bartolomeu, que Catarina convidou todos os protestantes, né, os huguenotes, para virem a Paris para celebrarem o casamento do príncipe. E então, quando estavam todos, os protestantes estavam todos hospedados nos vários locais, ela então promoveu uma matança, né, chamada Noite de São Bartolomeu, e começou a caça aos huguenotes. Então, naquela noite, o solo da França ficou coberto de sangue. Dizem que era tanto sangue que cobria a pata dos cavalos, né? Isso tudo aliado com tantas outras coisas, com a Revolução Francesa, que também encheu o solo da França de sangue, não era possível mais que a árvore do evangelho florescesse ali. Então, Jesus escolhe um local virgem, que à luz do Cruzeiro do Sul, né, que é o Brasil. E então, ele convoca as almas sofridas da Inquisição para virem para essa região reencarnar. E então, é aqui no Brasil que o Espiritismo, não só o Espiritismo, as religiões, de uma maneira geral, conseguem florescer. E então, é o país mais miscigenado, né, do mundo, é um país de muita paz. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que, eu até li, né, de um padre dizendo que parece que nós estamos, que voltou o período do martiriológico, em que vão começar a ser necessários os mártires, pessoas morrerem em nome da religião, porque o que está acontecendo é algo de muito terrível, não é?
com esse governo materialista e que vem com sede de sangue, né, para destruir as ideias do Cristo. É o que eles querem destruir Jesus, de qualquer forma. Então, mas, daí a razão pela qual, né, a importância desses grupos de oração, os espíritos dizem que esses grupos de estudos online, eles são muito importantes, por causa do magnetismo. Nós estamos nos comunicando por ondas magnéticas. Então, uma reunião presencial, para eles é mais difícil transportar aquelas informações para regiões longínquas, regiões de trevas, regiões nas cavernas, né? E quando nós fazemos essas reuniões online, então eles têm facilidade de levar as imagens. Nós não temos ideia do que isso significa. Muitos grupos, depois que voltaram as reuniões presenciais, eles voltaram, né, para as presenciais e não compreenderam que nós tínhamos avançado, que é importante a reunião presencial, ela deve permanecer e continuar, mas que nós não podemos abandonar esses estudos online, ainda que sejam uns poucos, porque isso é o que nós estamos vendo, mas nós não temos ideia de para quantos espíritos isso é transmitido, não é? Já ocorre, sim. Eu me lembro que uma vez, eu ainda muito jovem, presidente da Federação Espírita, eu estava dando uma palestra, e a gente ainda naquele tempo, não tinha nem reto projetor ainda, a gente fazia uns cartazinhos, colava assim, com frases, né, que a gente queria falar e tal. E então, de noite, eu tive um desdobramento, os espíritos falaram assim, olha só, a sua palestra foi transmitida, vamos te mostrar as regiões. E, gente, naquele tempo, não dava nem para supor, não tinha telefone celular, nada. E era exatamente isso aqui que nós estamos vendo, né? As transmissões. Tinha um local que eu cheguei, que era uma espécie de um charco, em que os espíritos estavam, sabe assim, aqueles animais que ficam encaixotados em grades, assim, tipo, sabe, encaixotado em grades de madeira, que o pessoal leva, né, animais pequenos e tal. Então, eu cheguei nessa região, a lama, se você pisava, a lama vinha na metade né, da sua perna, e aí eles me mostraram aqueles espíritos, na verdade, eles não entendiam as palavras, eles entendiam o magnetismo, aquela energia que chegava até eles, e eles se acalmavam, sabe, eles se acalmavam naquelas, parecia celas, assim, uma coisa assim, muito horrível, né? Então, chegava nas cavernas, essas cavernas, elas são guardadas por espíritos trevosos, e ninguém consegue entrar, mas essas energias magnéticas entram, porque elas são invisíveis para os espíritos que ficam ali, guarnecendo essas cavernas, esses espíritos que são sicários, que a gente sabe, né, que ficam impedindo que aquelas almas que estão presas saiam das cavernas. Mas essa energia chega. Então, é isso. Então, para ver que nós podemos fracassar nas nossas missões, a obra pode atrasar, sim, né? Pode atrasar. Talvez o Espiritismo pudesse ter sido já implantado quando Francisco de Assis estava na Terra. Talvez Jesus pudesse ter avançado mais. Talvez Jesus pudesse nem ter sido crucificado. Porque se você disser que era um determinismo, que ele tinha que ser crucificado, qual a responsabilidade dos homens? Havia uma chance grande dele ser, mas ele poderia não ter sido. Então é isso, gente. Então, pensar nas nossas missões individuais, nas nossas tarefas simples, na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos animais, com as pessoas que convivem conosco, tudo isso são tarefas e missões, e que cada vez que nós
conseguimos fazer uma prece, uma oração, nós estamos contribuindo para a melhora, né, da psicosfera do planeta. Então, já falei demais. Alguém quer dizer alguma coisa? Já parei, gente. Nós temos 2 minutinhos. Maravilhoso. Tá tão baixinho, Malvina. Será que você está botando o dedinho no microfone? Aí ele não dá para ouvir? Não está dando para ouvir a Malvina. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu achei maravilhoso. Então, vocês Ensinamento. vejam quem é Allan Kardec, gente. Que pessoa, né? Que alma, né? Imagina, Márcia, Allan Kardec, com todo o meio que tem hoje, hein? Sim. Fala, Marilene. eu gostaria de fazer um comentário. Eu faço com uma pessoa todo dia, 17 horas, oração online, né? A gente faz o evangelho, essas coisas todas. E hoje veio uma manifestação realmente de um espírito que veio a calhar exatamente com o que você falou. Ele se referiu a essas chuvas que estão acontecendo no Brasil inteiro, e principalmente aqui no nosso estado de Rondônia, que elas estão vindo para fazer uma limpeza, que os outros estados sofrem grandes tragédias. E nós, chega a me arrepiar ao falar isso, que Rondônia está sendo o estado que precisa cada vez vibrar mais, orar mais, porque é quem está segurando este Brasil, pátria do Evangelho, e que Rondônia também é a parte da agricultura, aquilo que se fala de celeiro do mundo, além do mundo do Brasil. E daí se referiu realmente a isso, as orações, os grupos online, a importância que isso tem e que a gente deve valorizar, participar muito e ter essa conscientização, que é como se a responsabilidade, a bola está na mão de Rondônia. E você veio falar exatamente isso. Perfeito. Olha, Rondônia, eu digo sempre assim, né? E eu nasci no Paraná, né? Então eu posso falar. Brasil é o coração do mundo. Rondônia é o coração do Brasil. Nós não temos ideia da bênção que é estar em Rondônia. Inclusive, Rondônia parece um coração, um mapa. Um coração mesmo, orgânico. Né? Ele tem até aquela veiazinha. Rondônia ilumina, com as suas 2 hidrelétricas, ilumina o centro-sul do país. Né? Nós mandamos luz para lá. E também, o que ocorre com Rondônia? Por ser um estado novo, vieram para cá pessoas com muito desejo de trabalhar, trabalhadores mesmo, almas que trouxeram seu suor, e é um estado recém-nascido, né? Então, o espiritismo, o movimento espírita, que quando eu cheguei em Rondônia tinha um centro espírita, o movimento espírita, que ainda é muito unido, né? Ainda trabalha muito a questão da caridade. Então, e justamente isso que você falou, né? O agronegócio, porque não é só a religião, é tudo, né? Então, gente, nós que estamos em Rondônia, né? Vamos fincar nossas bandeiras, vamos cuidar desse estado, porque muitas vezes a gente quer sair, quer ir para outros estados, nós não temos noção das dívidas kármicas que tem em outros estados brasileiros e que Rondônia não tem, porque ela é jovem. Aquilo que aconteceu na Europa e que os espíritos foram trazidos para o Brasil, eu tenho para mim que no Brasil nós tivemos, por exemplo, um grande problema na Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai. O Brasil contraiu uma dívida kármica. Uma vez o Divaldo Franco me disse que esses políticos, a grande maioria são paraguaios reencarnados, então eles não amam o Brasil, né? Então, é isso mesmo, Marilene, vamos, nossa Rondônia, vamos cuidar do nosso cantinho, cada um cuidando do seu centro, sua feira do livro, seu isso, seu aquilo, e vamos trabalhando.
Que Jesus nos abençoe. Eu vou pedir para você, Marilene, fazer a nossa oração, tá bom? Tá, ok. Gratidão é o que temos com Deus, com Jesus, com esses espíritos amigos. Não temos nada a pedir, realmente, a agradecer. E tomarmos essa lição, essa consciência de que nós estamos neste estado abençoado, justamente para darmos as mãos e segurarmos energeticamente nosso Brasil, nosso mundo, fazermos a nossa parte. E mais do que nunca, entendermos que a questão da pandemia veio nos trazer esses encontros virtuais, os quais nós não necessitamos de sair na rua, correr riscos, intempéries, que tudo seriam desculpas ou mesmo empecilhos. Hoje podemos fazer na segurança do nosso lar. Então, que a cada dia e que hoje à noite, ao dormirmos, tenhamos contato com a espiritualidade, nos orientando e nos conscientizando mais e mais. Gratidão é a nossa palavra-chave. Gratidão a Kardec, a todos os que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a codificação da doutrina e, com isso, para que possamos vivenciar o amor de Jesus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Deixa eu parar a gravação. Boa noite.